Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao curso de Introdução à Programação, Engenharia de Software da UFAM, do Instituto de Computação. Estamos aqui numa quarta-feira apaixonada, cara. Uma quarta-feira bombasticamente em amor, né, cara? O Dia dos Namorados, os alunos estão aqui, todos apaixonados no curso de IP. Delicioso, maravilhoso, cara. Lindo. Aula remota, professor, aula remota hoje, cara. Por quê? Não vou tirar vocês do braço das amadas de vocês e dos amados de vocês numa quarta-feira, cara. Pô, não, a pessoa tem que pegar um ônibus pra ir pra UFAM, só vou ver minha namorada 11 da noite. Claro que não, cara. Você vê de casa, sai das. Desliga o computador, love, cara. Olha aí que legal. Show de bola, parabéns. Então, assim, qual é o assunto da aula de hoje, professor? Por que o senhor tá tomando meu tempo, professor? Porque é o seguinte, galera, a gente vai continuar o assunto da aula da segunda, que a gente tava falando do aquele objeto vetor. Dessa vez, vocês devem ter, eu devo ter comentado essa aula de aula e comentei ainda agora, eu tô ministrando esse negócio de uma forma um pouco diferente de qualquer outra vez que eu ensinei antes. Antigamente eu apresentava o objeto vetor e como a gente construía ele. Agora eu tô fazendo uma abordagem mais dev, cara. Como é que é essa abordagem dev? Eu tô mostrando o objeto vetor, primeiro como é que a gente usa ele. Como é que você, se vocês recebessem, como é que vocês iam usar? Se fosse uma biblioteca, se fosse um framework, pô, vou usar o Angular, vou usar o React, não sei o quê. É um monte de coisa pronta que você pega e usa, né? Então, a gente está começando a usar o vetor dessa forma, usando ele sem saber como ele é feito por dentro. Depois a gente vai ver como ele acontece essa magia. Então, qual é a primeira parte da aula de hoje? A gente vai implementar aquele algoritmo que a gente fez junto na sala de aula na segunda. Eu vou implementar e executar ele aqui. Depois a gente vai abrir, porque assim, eu vou começar a falar, pô, tem umas coisas aqui que a gente podia ter feito dentro do objeto vetor. E a gente vai abrir esse cara e ver como ele funciona. Legal? Aí que a gente vai abrir a caixa de Pandora e sexta-feira a gente vai brincar mais com ela. Então, vamos começar aqui. Eu já preparei aqui, ó. A gente tá numa aula 7 agora, quando aparecer no GitHub de vocês, vocês vão ver isso aí. Pessoal, eu não sei usar o GitHub. Cara, talvez eu vou parar uma aula só para ensinar um básico para vocês de GitHub, para vocês puderem aprender a configurar essas coisas todas, para vocês terem esse negócio. Mas por enquanto, alguém pode ir direto no link lá do que eu deixei para vocês no Colab Web aqui em cima, ó. Lá dá pra ver todos os fontes, tal, aquele negócio tá aqui, ó. Fonte, conselho, GitHub do curso de IP, cara, olha aí. O melhor GitHub, o GitHub mais acessado do site do GitHub, cara, incrível. Então o que a gente vai ver hoje então? Vamos utilizar o objeto vetor. Então deixa eu dar aqui o meu javacmain.java, javamain, tá, vamos começar. Então, vamos relembrar como é que foi o algoritmo que a gente projetou e testou com um teste de mesa na sala de aula. A gente sabe como esse cara funciona. Qual era o objetivo do algoritmo? A gente pegava, criava, utilizava um objeto vetor, criava um objeto vetor a partir de um tipo, eu não sei, foi criado por alguém, a gente criou ele, a classe foi criada por alguém, a gente só utilizou ele. Falando agora, a gente vai começar a programar no nosso teste de mesa orientado a objeto. Então, agora vai começar a acontecer um pequeno shift que a gente vai projetar agora os nossos algoritmos orientados a objeto. A gente estava projetando nossos algoritmos antes, eles agnósticos de paradigma. Agora a gente vai começar a programar eles mais pensando no paradigma orientado a objeto. Então a gente criou um objeto vetor de inteiros, eles guardavam inteirinhos dentro dele, e a gente ficava salvando números, ou nomes de pessoas que a gente colocava. Eu falei assim: vamos salvar nomes de pessoas dentro desse cara. A gente colocava 10 nomes de pessoas, no caso eu colocava letrinhas, e depois o que eu fazia? A gente depois digitava um nome e procurava aquele nome e dizia verdadeiro ou falso aquele nome estava no vetor. Qual vai ser a única alteração que eu vou fazer nesse cara? Eu vou fazer agora, em vez de a gente digitar nomes, a gente vai digitar números. Só isso. Só vou trocar o. Então, a gente vai passar lendo números que vão ser digitados no teclado. Depois, a gente vai ler um número. Esse número que vai ser digitado vai ser procurado no objeto. E se ele estiver lá dentro, a gente responde: está presente. Se não tiver, não está presente. Utilizando aquela mesma ideia que a gente implementou na sala de aula. Então eu vou fazer esse cara aqui todo no main, tá? Depois é que a gente vai brincar de passar ele, algumas funcionalidades dele, a gente vai modularizar dentro de características do objeto vetor que a gente vai implementar. Então como é que funciona? O objeto vetor está aqui, escondidinho já, entendeu? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu objeto vetor, que vai ser vou chamar de lista número, tá legal? New vetor. Esse cara aqui, eu vou fazer com tamanho 5 inicialmente. Aí, se funcionar, depois a gente faz com 10, tá legal? Então, como é que vai ser agora? Eu vou ter que fazer aquela leitura. Então, pô, professor, como é que a gente faz uma leitura? Ah, cara, eu vou pegar aqui o que a gente fez nas aulas anteriores aqui. Pô, a gente fez alguma coisa de scanner aqui? Fez, cara. Então eu vou copiar ele, cara. Você na cara dura, professor. Sem medo. Cara dura. Não tem nem vergonha na cara. É isso aí, bicho. Pronto, já tem um scannerzinho aqui que vai ler um NextInt pra gente aqui também. Beleza, show de bola. Vamos lá, então. Fechei aqui, já usei o que eu precisava do código passado que estava funcionando. O que eu vou fazer agora? Bem, vou fazer primeiro aquele loop de entrada que eu falei para vocês. Diga, Sofia. O senhor esqueceu de declarar o tipo da variável, professor. Já já vou declarar ela, pode deixar. Ainda estava começando a pensar na ideia do algoritmo aqui com vocês, mas muito obrigado, Sofia. Então a gente tem o vetor, tem o scanner, a gente tem uma entrada aqui, que essa entrada aqui vai ser aquilo que vai ser lido pelo cara, mas ela não está aqui sozinha ainda não. O que vai ser? A gente vai ter que colocar aqui um contador, né? Um for. Por quê? A gente vai fazer algumas leituras. Então, vamos declarar aqui. Quem que eu vou usar nessa parte aqui? Eu vou usar um cont. Daqui a pouco eu declaro o cont ali em cima. Cont menor que 5. Vou ler 5 caras. Conte mais. Beleza. Aí o que vai acontecer? Para cada uma das entradas, eu vou pegar. A gente já viu como é que funciona esse cara, né? É o lista número ponto 7 elemento. E como é que a gente fez esse cara? Lembrando, fazer o 7 elemento, o que a gente colocava? A gente colocava o número, a posição dentro da lista que a gente vai querer que fique. Ah, vou querer colocar na posição conte, que vai começar com 0. E o que eu vou colocar lá dentro? Aquilo que foi dado como entrada pelo usuário. Olha aí, ó. Show de bola. Porra, professor, bacana. Isso aqui vai funcionar? Claro que não, bicho. Por quê? Porque tu não declarou nenhuma variável, como a Sofia já antecipou. Grande visão de futuro, a Sofia já sacou a parada. Então, declarar int aqui, entrada e conte, tem que estar declarado, professor. Não esquece, cara. Se eu fizer isso aqui, o que acontece no final do meu código? O que eu espero aqui dentro? Aqui dentro eu espero. Deixa eu dar uma mutada aqui na parada. Eu espero que aqui dentro tenha um array com 5 carinhas. Eu sei o que tem lá dentro. Lá no quadro era fácil, porque a gente via impresso no quadro o que estava sendo atualizado ao mesmo tempo. Agora não, vai ficar na nossa cabeça aqui, cara. Tal. O que aconteceu depois? Depois eu continuei fazendo uma entrada de número. Só que dessa vez, o que eu entrava? Eu entrava a chave, né? Lembra daquela variável chave que eu falei com vocês? A chave. A chave é aquele cara que a gente vai buscar para ver se ele está lá dentro do cara. E aí a gente vai fazer o para, de novo. Só que dessa vez eu também declarei lá no quadro um boolean, cara. Que era o achou. O achou, eu comentei com vocês que eu ia fazer o seguinte, olha, é falso, cara. Se eu encontrar ele aí dentro, eu viro ele para true, beleza? Então o que vai acontecer? O cara, o conte é o 0 de novo, lembrando, lembra que a Renata até comentou lá na sala de aula que ela tinha feito o algoritmo dela, mas ela não tinha zerado o conte, aí o conte dela não quer passar. A gente pode até reproduzir esse erro aqui para ver como é engraçado acontecer, tá? Então o que acontece aqui? Dessa vez, o lista número, eu não vou fazer o set, eu vou fazer o get, ó. Pô. E esse cara aqui, eu fazia um if nele, ó. Se ele era igual à chave. Se o lista número get elemento na posição 0 for o cara que eu estou procurando, aí ele, ó, achou, recebe true. Aí o que acontece? Aqui no final eu tinha feito o print, né? Eu fiz um if, né? Aqui fora.
Um else também. Vamos pegar esse cara aqui pra gente aproveitar ele, bonito. Olha aí, eu só fazia colocar o show aqui, ó. Professor, Diga, Davi. faltou fechar a aspas ali. Exatamente, Davi. Muito obrigado. Olha aí, pessoal. Eu acho, se eu não estou enganado, foi basicamente esse cara aqui que a gente trabalhou, forjou, moldou, ficou apaixonado por ele na última aula. A gente fez a leitura do cara, salvando ele dentro da estrutura. Depois a gente lia uma chave. Aí pegar esse cara aqui, pô. Professor, tem uma prática de programação que o senhor comentou uma vez quando a gente só iniciou o uso do scanner, mas o senhor nunca mais falou dela. Você podia lembrar pra gente? Tem o seguinte, galera. Quando a gente está terminando o método que a gente usou um scanner, você pode fazer isso aqui, ó. É uma boa prática de programação. Depois eu explico por quê. Em tese, esse objeto aqui, ó, ele vai ser destruído. Tipo, o Java, assim, vamos supor que for C++, C++, você eventualmente precisa destruir um objeto na mão. Claro, você precisa destruir o cara. Se você não destrói, pode ficar uma referência dele se não tiver o garbage collector funcionando direitinho. O Java ele tem um garbage collector, significa, se tem um objeto que não tem ninguém apontando para ele, ele é apagado. Então esse método aqui, ó, o main, quando ele termina, todos os objetos dele vão ser destruídos. Mas acontece o seguinte, é que o computador tem uma parada com um negócio de I/O, cara. O que é I/O? É teclado, é uma câmera, é um socket, um negócio de rede e tal, papapá, uma placa de som. Tudo que tem I/O, ele não trabalha no tempo do computador, ele trabalha no tempo do humano, no nosso tempo. Então o que acontece? Tu pode mandar fechar aqui, mas o computador leva alguns segundos, às vezes meio segundo para fechar, mas cara, esse meio segundo é capaz de quebrar um outro programa. Que ele está usando aquela mesma entrada. Então, é uma boa prática de programação quando você está usando uma coisa que tem I/O, entrada e saída do computador, você fechar ela. Então, a partir de agora, vocês vão começar a ver muito ter esse cuidado de fechar o scanner depois que eu terminar de usar ele dentro do método. Por mais que eu saiba que destrua ele. Porque é uma boa prática de programação. E quando vocês forem para uma outra linguagem, vocês vão levar essa boa prática. Entendeu? Por mais que ela vai ter garbage collector, não importa. Tu sempre limpa a casa antes de quando termina a brincadeira. Então, vocês vão começar a ver eu fazer isso. Professor, o senhor foi muito audacioso, professor. Por quê, cara? O senhor fez muito código e não testou nenhuma vez. Cara, bicho. Um pouco, né? Tenho que admitir que foi um pouco danadinho aqui, né? Olha aí, faltou, ó, declarar a chave. Então, vamos lá, declarar a chave aqui, cara. Vamos ver quem mais eu declarei, cara. Vamos lá, vamos ver aqui. Get número, papá, método get elemento em classe vetor. Opa, tá aqui, o get elemento não precisa de passar um número, só precisa passar aquele cara que a gente quer pegar. Ah, professor, fiquei calado porque eu queria ver se eu ia pegar esse erro. Não, eu peguei, cara, valeu. Lembra, o set elemento, quando a gente quer setar, que a gente quer colocar um elemento dentro de uma variável, a gente tem que passar o valor dele, né? Beleza, que é a entrada. Agora, quando a gente quer pegar um valor, a gente só diz, me dá. Só que quando a gente está falando de um cara que tem muita gente dentro dele, lembra daquela gavetinha? A gente tem que dizer da onde a gente quer que pegue. Aí, cara, me dá o elemento aí que está armazenado. Aí o cara da gaveta vai falar, tá, mas em qual gaveta que tu quer? Tem 10 aqui. Ah, eu quero da gaveta Conte. Show de bola. Eu não vou passar de novo fazendo teste de mesa aqui, porque eu já assumo que vocês sacaram como a parada funciona, beleza lá. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, eu posso dar um passo a passo naquele pontinho ali, tá? Então vamos lá, vamos continuar compilando aqui e ver se o negócio funcionou. Deu certo, limpão. Vamos executar juntos, sabendo que ele vai ler 5 elementos. O sexto que ele for ler vai ser a chave, tá? Bacana? Então vamos lá. Então eu vou digitar 5 caras.
5 caras. Então, eu vou digitar o 2, o 3, o 4, 5 e o 6. Esse sétimo agora não é um cara que vai ficar guardado dentro do vetor. Quem ele é? Ele vai ser o cara que eu vou perguntar se está dentro do vetor. Se estiver dentro do vetor, se ele está presente no vetor, vai se dizer que está presente. Se não estiver presente, ele vai dizer que não está presente. Então eu vou digitar agora para fazer um teste, o cara que está dentro. Então eu vou digitar o 4. Está presente na lista. Pô, show de bola, professor. Vamos lá executar de novo agora. 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou digitar um cara que não está presente na lista. Vou digitar o 10. Não foi encontrado. Caraca, professor. Maneiraço, hein? Show, gostei desse negócio aí. Professor, eu queria saber como é que as coisas estão dentro do vetor, cara. Putz, caramba, ia ser muito louco. Já pensou a gente poder ver o vetor ser preenchido a cada momento que a gente está colocando uma coisa dentro dele? Isso é muito legal, né? Então agora vem a hora mágica, cara. A hora que a gente vai ver como é que é dentro do vetor. Porque agora o que aconteceu? Assim, eu estou usando aqui a especificação. Vamos supor, essa aqui é uma biblioteca que vocês compraram, estão usando, tal, veio free aí. Aí alguém chegou com vocês e fala assim, cara, tu é de computação, né? Porra, tu manja de programar. Pô, eu queria que tu fizesse tal coisa. Aí tu fala assim, pô, eu não tenho exatamente um produto que faz isso aí não, mas tem um cara que eu uso que faz próximo disso. O que é que eu vou fazer? Eu vou alterar ele para deixar ele igual, do jeito que eu preciso. Então, isso é uma das coisas mais comuns que vocês vão ver no dia a dia da vida de vocês. Vocês vão fazer uma operação, vão trabalhar, vão desenvolver software para alguém e vocês vão utilizar alguma coisa que já está pronta e você vai dar uma alterada nela para ela funcionar do jeito que vocês querem. Então, o que aconteceu agora? O nosso cliente pediu para a gente conseguir ver o que tem dentro do vetor a cada entrada. Assim, sofreu uma entrada, eu quero ver o que foi dentro, como é que foi o status do vetor. Então, bora fazer isso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai alterar o vetor. Agora, então, vou apresentar a vocês agora o objeto vetor. Como é que funciona? Então, o objeto vetor é uma classe. Dentro dela, normalmente tem dois atributos. Tem um atributo que é um cara chamado array. Cada linguagem tem o seu tipo de array. Esse aqui é o array do Java. É assim que a gente declara o array. A gente abre e fecha uma chavezinha e coloca o nome da variável. Aí, essa variável agora é um atributo do tipo array do Java. Professor, o Java tem uma característica diferente das outras linguagens? Tem. Algumas linguagens você só pode declarar o array se você passar o tamanho. O Java não precisa disso. É uma vantagem muito bacana do Java. Você só precisa declarar o tamanho do Java quando você cria um objeto, porque, querendo ou não, o array também é um objeto. Ele é uma coisa maior do que um tipo primitivo. Lembrando, em Java, se não é tipo primitivo, é um objeto. As únicas coisas que não são objetos são tipos primitivos. Não tem meio termo. Então, o array também é um tipo primitivo. Por que a gente está usando o objeto vetor, professor? Eu quero simular com vocês o uso desse cara sem utilizar ele de forma primitiva. Então é por isso que em IP, a gente só usa o objeto vetor ou os acessos a arrays via objetos que eu chamo assim de encapsuladores, que eu chamo, tá? Então quais são as características que esse cara tem? Eu fiz um construtor que seta um atributo chamado tamanho, que é o tamanho que a gente vai querer que o nosso array tenha. E como é que a gente cria o vetor? E aqui, assim, eu vou apresentar aqui, depois eu vou fazer aquela apresentação que está ali na teórica para vocês. Assim, como esse cara aqui tem dois atributos, cada atributo tem que ter seu getSet. Então, vamos primeiro fazer o getSet do cara que você já conhece. Tipo, isso aqui, o getSet de um cara que é int. Tamanho é um tipo primitivo. Então, você já sabe fazer getSet de tipo primitivo. Está aqui, ó. GetTamanho retorna um int. Set tamanho, recebe um novo tamanho, esse novo tamanho vai aqui para dentro, pronto. Agora vem o getSet novo, que é o getSet do elemento, tá aqui, ó, getElemento, setElemento. Quando eu quero pegar um elemento, o que eu faço? Eu passo o endereço onde eu vou guardar esse elemento dentro do meu array interno, que é a minha gaveta. Então, esse vet aqui, na verdade, é aquela gavetinha que vocês viram desenhar no quadro na aula de segunda-feira. Aí você diz, ó, me retorna dentro desse vet aqui, o que tiver dentro da posição tal dentro dele.
E o set elemento é a mesma coisa, ó. Dentro da posição tal, por favor, guarde esse valor que eu vou colocar aqui dentro. Aí a gente guarda desse jeito aqui, tá? Lembrando, na disciplina de IP, a gente nunca usa esse cara aqui, ó. VET, alguma coisa e tal. Proibir IP, ninguém usa vetor desse jeito aqui. A gente usa vetor desse jeito aqui, ó. Tá? Isso é mais uma mensagem para quem já sabe programar. Se você programar desse jeito aqui, a questão vai ser zerada. Foi mal, cara. Desculpa, mas tu vai ter que aprender a programar orientado a objeto. Então, assim, não acessem os arrays diretamente, tá? Não existe isso em IP. Em IP a gente sempre vai acessar via o objeto encapsulador dele, que vai ser usando set elemento e get elemento. A gente sempre vai usar get e set para acessar tudo dentro de IP. Tá legal? Então vamos lá. Vamos agora pegar aqui esse material aqui que eu preparei. Eu até atualizei recentemente, entendeu? Muito legal. Atualizei recentemente esse material. Para a gente entender um pouquinho sobre essa parte do que é o objeto vetor, de como é que a gente funciona nele. Então, para a gente entender o objeto vetor, a gente tem que entender uma coisa que está por trás dele, que é a estrutura de dados array, entendeu? Então, a estrutura de dados array, em todas as linguagens, ele é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos. Só que uma característica é que esses elementos, normalmente, são sempre do mesmo tipo. Então, assim, outra característica que é comum, todos eles são identificados por um endereço ou uma chave, tá? Que é esse cara aqui, é o index, tá? Então, assim, você diz, ó, 3, quem está no índice 3? É o 10. Quem está no índice 7? É o 44. Então, o índice sempre vai ser um número inteiro. E lembra que eu falei isso na sala de aula, pessoal? Não importa o valor que a gente armazena, o endereço sempre é um número inteiro. Ponto. Acabou. Os elementos podem ser de diferentes tipos, mas em tese eles são todos do mesmo tipo. Algumas linguagens permitem algumas exceções para isso. Tipo, se você for programar em JavaScript, TypeScript, vocês vão ver que pode colocar um monte de tipo diferente, mas a linguagem permite isso, não a forma de programar. A forma de programar normal, de maneira abstrata, é os arrays são homogêneos, significa que eles são todos do mesmo tipo. Mas esses tipos aqui podem ser até objetos. A gente pode colocar não só números, o tipo que está aqui dentro pode ser também um tipo composto, não precisa ser um tipo primitivo somente. Então, pode ser inteiros, pode ser strings, pode ser objeto aluno, pode ser um objeto carro, pode ser um tipo booleano, mas o importante é que todo mundo seja do mesmo tipo. Mas todos eles são encontrados por um endereço, um índice numérico inteiro não negativo. Tá legal? Isso é uma coisa importante. E na nossa linguagem de programação, em Java, em uma parte dos algoritmos que a gente vai fazer, a gente sempre vai considerar os arrays começando de zero. Isso é uma coisa importante, tá? A gente sempre vai começar de zero. Como é que funciona isso dentro da memória do computador? Uma característica legal dos vetores é que a gente consegue fazer uma parada chamada aritmética de ponteiro, aritmética de memória. Isso vai ficar muito mais claro para vocês quando vocês fizerem a ED1, que normalmente ela é dada com a linguagem C. Como é que funciona? A gente tem um endereço, o valor, e tem o verdadeiro endereço dele na memória. E a graça toda dos arrays é que, quando você declara um array na memória de um computador, é garantido, é assim, é promessa. Eles vão estar um do ladinho do outro na memória. Do ladinho, do ladinho, do ladinho. A gente chama de posições contíguas na memória. Elas são um do ladinho da outra. E a gente consegue fazer isso, e a gente sabe até de encontrar os caras somando o tipo. Tipo, a gente... qual é o tamanho de um tipo inteiro? O tipo inteiro tem tamanho 10. Eu coloquei o meu primeiro elemento na posição 1100. Onde é que vai ter o segundo elemento? Na posição 1110, entendeu? Aqui nesse caso, o que ele está brincando? Que o elemento inteiro aqui ocupa 4 bytes. O primeiro elemento está na posição 1110. Onde é que vai estar o segundo? 1104. Onde vai estar o terceiro? 1108. De 4 em 4 bytes. Certinho. Então, assim, essa é uma das características mais legais que os arrays têm. Em Java, a gente não usa tanta aritmética de ponteiro ou aritmética de memória de array, tá? Mas, cara, C, C++, outras linguagens que lidam com a memória da máquina que a gente está funcionando, isso a gente usa para um monte de coisa, cara. É muito legal, tá legal? Então, assim, lembre, isso aqui não é uma coisa que vocês vão precisar diretamente IP, mas lembre disso aqui, porque isso aqui é uma coisa importante para a computação, tá? Quando vocês fizerem a disciplina de sistemas operacionais, isso aqui vai ser uma coisa muito importante.
Quando você estiver fazendo a disciplina de ED1 e ED2, isso aqui vai ser muito importante. Então, tem que lembrar que o array tá um do ladinho do outro, cara. Um do ladinho do outro. De verdade, dentro da memória do computador não vai ficar cada caso num lugar separado, não. Eles vão estar do ladinho do outro todas as vezes, tá? E como é que a gente funciona? Todo tipo que a gente quiser criar um array dele, a gente coloca o abre e fecha colchetes do lado daquele cara. Então aqui no caso, ó, o inteiro. Eu vou dizer assim, olha, eu vou querer que criar um array de inteiro. Significa que você vai colocar o tipo que você vai querer que ter dentro de cada posição do array. Aí você vai vai colocar o abre e fecha colchetinho. Significa que agora quem eu criar vai ser um vetor, vai ser um array desse cara. Aí aqui é o número do array, beleza. Aí você vai usar a palavra new, que é para você criar um objeto daquele cara. Aí é que você vai dizer o tamanho dele que você quer que esse cara tenha lá internamente. Aí tá aqui, aí ele cria o carinha lá. Professor, ele vai criar já com o número dentro? Não. Na linguagem Java, ele vai obedecer a regra do Java. Se você criar um array de inteiros, cada posição vai ser inicializada com 0. Se você criar um array de string, cada posição vai ser criada com nulo. E assim, se eu criar um array de booleano, todas as posições vão ser criadas com, acho que false, se não me engano. Então assim, a gente cria o cara e o Java, a linguagem Java inicializa ele com o tipo daquele cara. Professor, se eu criar um array que armazena objetos, lembra? Ele não tem os objetos não foram criados ainda. Você vai ter um array que vai estar cheio de nulos. Porque ele guarda endereços daquele tipo de objeto, mas não está guardando o objeto. O objeto tem que ser criado depois ainda, tá? Então, a brincadeira toda é que vocês têm que lembrar que uma variável simples e um elemento dentro de um array, não estou falando do array, é um elemento dentro de um array, ele é manipulado igualzinho uma variável normal. Igualzinho. A única diferença é que tu tem que botar o endereço dele. Tipo assim, tem a variável cont. É um inteiro, tu põe uma coisa lá dentro. Ah, mas o cont é um array, então tu tem que dizer o endereço daquela. Cont 0. É igualzinho uma variável. Então assim, a única diferença é que esse cara tá numa rua, outro cara tá morando sozinho na rua. Tadinho, cara. O cara tá triste. Single, cara, solteiro, ó. Dia dos namorados. Olha aí. Aqui não. Aqui não é namorado, não. Aqui é outro tipo de relacionamento. Então vamos lá. Quais são as operações básicas que a gente tem para manipular o array? Inicializar o array, adicionar um valor, ler um valor e percorrer andar pelo array. Então agora vamos começar a brincar com esse cara aqui agora, do jeito que a gente fez aqui. Então como é que funciona? Foi passado para a gente uma missão, que é a gente imprimir o estado do array a cada momento que ele é inserido alguma coisa. Então legal, professor. Vocês já entenderam como é que a gente anda no array. Como é que a gente anda no array, professor? A gente faz um cont, entendeu? Que anda pelo tamanho do array. Porra, legal, show de bola. Vamos olhar nele aqui então. O que a gente vai fazer então? Bora fazer a primeira. Então, nosso primeiro trabalho, a gente vai fazer um cara que imprime o array. Então, a impressão do array, ele é o elemento mais básico de todos. Mas antes, uma pausa. Olha como é que eu tô. Olha assim, tem duas formas de inicializar o array. Tem a forma cabocona no construtor e a forma correta que eu quero que vocês usem em P, tá? Então assim, declarou os dois atributos do array. Se você precisar declarar vamos supor que eu quisesse declarar um array de string, você faria assim, ó. Legal? Pô, professor, mas você não trocou o tamanho para string. Não, cara, é tamanho. Tamanho é número, brother, não é string não, tá? Ah, eu queria fazer um array de alunos. Mas tu faz aluno, pô. Ah, eu quero fazer um array de, sei lá, de booleano. Booleano, cara. Do tipo que você quiser, tá legal? Nesse nosso exercício, nós estamos fazendo um array de inteiros. Bacana? Para facilitar, só por causa de facilitação. Então vamos lá. Esse aqui é o construtor do vetor. Por que ele tem esse construtor? Porque eu falei para vocês, pessoal, como é que a gente inicializa o objeto vetor? A gente passa no construtor o tamanho que a gente quer que ele tenha. Então o que ele faz? Ele recebe um tamanho. Então uma coisa muito feia que vocês poderiam fazer é fazer isso aqui, ó, cara. Fez isso aqui, cara.
Nem preciso dizer. Se você fez isso aqui, você quebrou o encapsulamento. Lamento. Quebrou o encapsulamento. O jeito certo é usar o set. Show. Professor, e quando eu vou declarar o tamanho do vetor? Eu podia ter feito assim, professor? Não, cara. Claro que não. De onde tu tirou esse novo tamanho? O que ele é? Ah, ele é o tamanho do array. Então tu tem que usar o get do tamanho, cara. Tu não seta o cara na mão, brother. Professor, vai dar no mesmo. Esse aqui é o ponto. A gente não tá aqui para fazer a parada só funcionar. A gente quer fazer funcionar obedecendo as regras da orientação a objeto. Então, o que você está semanticamente colocando aqui? Não é o tamanho do cara? Você acabou de setar o atributo dele aqui? Beleza, usa esse atributo, pô. Usa o get tamanho. Beleza, é isso que você quer, entendeu? Então, a brincadeira toda é: tomem cuidado com o construtor, tá? Até no construtor vocês não podem quebrar o encapsulamento de forma nenhuma, beleza? Você soltou o tamanho, só tem um lugar que a gente pode tocar nele aqui. Ah, o tamanho é o 7, pô. Aí o tamanho do vetor, não importa de onde tu pegou, cara. É o tamanho, usa o atributo tamanho para poder pegar o cara aqui dentro. Legal, voltando aqui para nossa impressão. Então, bora fazer o algoritmo mais simples de todos, que é o algoritmo que percorre o nosso array. Então, vou fazer o public void imprime. Olha que legal. Para esse cara aqui, então a gente vai fazer. Bom, professor, vai ter mais de um critério de parada? Não, só tem um critério de parada. É chegar até o final do vetor, porque a gente quer imprimir o vetor. Então, vou fazer um for, fazer um int aqui, cont, beleza. For cont. Deixa eu colocar mais aqui para baixo, para ficar um pouco mais aqui no meio, né? Ficar mais legal para todo mundo ver. Cont recebe 0. Cont menor que... Ah, tem um cara que diz o tamanho do vetor? Tem. Diz ponto get tamanho. Cont mais. O que eu vou fazer aqui dentro? Agora eu vou imprimir cada elemento do vetor. Então, aqui no main, pegar um printline e tal, bacana. Só que aqui vem a brincadeira, ó. O printline, ele tem esse ln aqui no final, significa linha. Ele pula uma linha, ele imprime e pula a linha, imprime e pula a linha. Eu não quero que imprima, pule a linha, cara. Eu quero que seja um do ladinho do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o ln, vai ser só o print, entendeu? Aí eu vou dar um espacinho e vou imprimir o meu elemento que eu estou no momento aqui, o diz ponto get elemento na posição cont. Depois que eu imprimir o vetor todo, aí eu pulo uma linha, professor. Pô, beleza, aí é aqui, ó. Pronto, pulo uma linha. Agora, vamos fazer a brincadeira. Se a pessoa que me pediu, olha lá, não vou dizer assim, tem duas formas de fazer isso aqui. A pessoa me pediu o seguinte: toda vez que fosse inserido um elemento, a pessoa queria que fosse impresso na tela o status do vetor depois que foi impresso aquele negócio lá. Então o que vai acontecer aqui no main? A pessoa setou o cara aqui. Tem dois lugares para dizer isso. Tu tem que perguntar, pô, mas tu quer que isso seja uma característica da impressão? Não, é só daquele programa. Então daqui tu faz aqui, ó. Tu chega aqui no lista número. Lista número não é um objeto do tipo vetor? É. Eu acabei de implementar uma nova característica para os vetores. Todos eles têm o método imprime. Então eu vou chamar o lista imprime. Eu já sei, Moisés, já sei que isso aqui vai ficar um pouco bagunçado, tá? Por que vai ficar um pouco bagunçado, professor? Porque eu estou imprimindo o vetor sem pular uma linha. Ah, então vamos pular uma linha antes também, professor. Ah, beleza. Então ele vai pular uma linha, imprime o vetor e pula a linha. Então o que vai acontecer agora? O método imprime, ele, da onde que ele tiver, ele pula, imprime, pula. Então vai ter uma linha separando o imprime. Então, setou o elemento, ele vai imprimir o cara. Bora testar para ver o que aconteceu? Vamos lá. Professor, Diga. faltou ponto e vírgula. Show de... Aqui, né? No vetor? Isso. Muito obrigado.
Vai lá, Pedro, diga. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Galera já totalmente vigilante, cara. Gostei. Vamos continuar. Usando objeto vetor. Então, eu vou digitar os dois, os carinhas lá. 2. Oi. 3. Professor, por que ele pulou duas linhas? É porque toda vez que o cara eu digito uma coisa, naturalmente ele pula uma linha. A gente pode corrigir isso daqui a pouquinho, mas ó. Digitei 2, digitei 3. Olha aqui o próximo, vou digitar 4. Vou digitar o 5. Vou digitar o 6. Olha aí, ó. A cada entrada apareceu um cara. Pô, beleza, professor. Agora eu vou digitar o cara que eu estou procurando. Ah, vou procurar o 4. 4 estava presente na lista. Pô, legal. Professor, então esse cara aqui meio que bagunçou, né? Esse negócio de imprimir antes. Ah, então dá uma comentada aqui e tal. Suave, 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 suave. De novo, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Vou imprimir agora, ó, direitinho, ó. 2, 3, 4. Porra, professor, esse negócio é bom mesmo. Fala, Pedrão. Tu ainda não baixou a mão ou é uma nova dúvida? Ah, não, beleza, show de bola. Não, esqueci de baixar a mão. Diga, Sofia. Professor, eu tentei fazer aqui essa parte do vetor, só que ele fala como se a classe não existisse, sendo que ela tá criada aqui. Tá no mesmo diretório da classe main? Sim. Cara, deve ser alguma coisa de abre e fecha chaves. Em algum lugarzinho tu tem uma chave que não tá fechando, aí ele não identifica a classe. Uma bobagemzinha, bem bobinha. Quando normalmente ele não encontra a classe, significa que a classe não foi compilada. Tipo, tu tá aqui na main, tu tenta compilar, aí tu tenta usar a classe vetor. Só que a classe vetor deu algum pau. Aí ele não consegue compilar ela, ele diz que a classe não existe. Entendi. Então o que acontece aqui, galera? Pô, professor, aconteceu exatamente o que o senhor falou, cara. Eu vou digitar agora o 0, só pra dizer que não tá na lista, ó. Não foi encontrado. Pô, legal. Vamos pensar agora o seguinte, cara. Ter essa funcionalidade de procurar as coisas, vocês concordam comigo que ela é muito comum? As pessoas normalmente vão querer procurar coisas no vetor. É normal, cara. A gente espera isso, professor, entendeu? Ah, é verdade, cara. Então vamos fazer o seguinte. Bora implementar a função busca dentro do vetor, cara, do objeto. Porque se alguém quiser fazer, já busca no cara. Melhor, né? Show. Vamos fazer isso então. Então aqui dentro a gente vai criar uma classe chamada busca. Ela vai ser void? Não, ela vai ser boolean, cara. Lembra? Se encontrar, retorna true. Se não encontrar, retorna false. Vamos fazer a primeira versão dela assim. Qualquer coisa depois a gente pode fazer uma melhoria dela. Então, busca. Tá? Então, boolean, o que que eu para eu buscar, eu tenho que dizer o que que eu quero buscar, né? Se eu quero saber se o cara tá nessa lista. Então vai ser a nossa chave. Pô, legal. Professor, bora reaproveitar código. Bora, vamos reaproveitar código. Esse cara aqui já está funcionando, brother. Já está funcionando. Então só que eu só vou precisar usar esse cara aqui, bicho. Olha que lindo. Só esse cara aqui que eu vou precisar usar. Então vou fazer o seguinte, ó. Botar aqui dentro. Aí aqui eu vou declarar minhas variáveis, né? O boolean achou e o cont, int cont. E ó, essa cara aqui não é booleano, o método não é booleano. Se é booleano, significa o quê? Que ele retorna alguma coisa. O que que ele vai retornar? O achou, pô. Se tiver dentro da lista, agora, professor, esse cara aqui é o lista número. Mas eu tô programando dentro da minha classe. Então eu tenho que dizer, ah, não, procura dentro do teu atributo vetor. Então é do get elemento, né? É do D. Aí agora ele vai procurar dentro do cara que foi chamado aqui. Outra coisa importante. Aqui tá o tamanho na mão do cara, mas a gente não quer o tamanho na mão, a gente quer o tamanho do nosso vetor. Então a gente tem que pegar o tamanho do vetor, não o tamanho que tá aí, ó. Então, agora sim, professor. Declarei um booleano achou, declarei uma variável int cont, inicializo ela com falso, faço um for
que vai passar de 0 até o tamanho do vetor. Vou comparar cada elemento do vetor com eu vou passar do 0 até chegar ao tamanho dele com a chave que foi passada. Se algum deles acontecer de ser o cara, vai ser true. Terminou, para. Professor, mesmo que ele chegue até o final, ele encontra o cara na primeira posição, ele vai até o final. Vai, cara. Professor, mas essa resposta não está muito boa, não está muito performática. Não, ela não está performática, mas é a primeira versão. A gente faz uma versão 2.0 já já. Show de bola. Agora vamos alterar esse cara aqui para usar esse cara. Então a gente vai tirar esse cara aqui todinho. Agora o que, que vai ser? Ó, vai ser lista número, ponto busca, chave. Olha aí, cara. A busca agora eu tirei de fora. Agora ela é uma característica do objeto, ó. Meu método de busca. Porra, que legal, professor. É, cara, show de bola, né? Olha aí. Vamos lá. Esse aqui é o basicão. Vamos testar agora, ver se o negócio vai funcionar, né, professor? É, cara. Fez uma alteração dessa, um refactor desse, né? Isso é um refactor, entendeu? Fiz um refactor, professor. Vamos dar uma melhor. Bora, vamos lá. Então, o que, que vai acontecer agora? Compilar. Clear. Java. Main. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou procurar um cara. Tem que estar fora, para ver se vai dar certo. Não foi encontrado, beleza. 2, 3, 4, 5, 6. Vou procurar um cara dentro para ver se ele acerta. Vou colocar logo o primeiro cara, para vocês verem como ele é meio burrão, né? Estava presente na lista. Então, beleza. Então, vocês viram, a gente fez uma melhoria interna no código, mas não alterou nada a experiência do usuário. E a gente ainda está seguindo aquela dica do cara que, pô, toda vez que a gente fizesse uma alteração no vetor, tinha que imprimir o estado do vetor. Pô, professor, mas tem uma parada que eu tenho que comentar com o senhor, que eu acho muito importante, muito digno de comentar, tal. Qual é, meu brother? É o seguinte, cara. Professor, eu não quero que as pessoas façam entradas aqui no main, cara. Eu queria que, assim... Porque vai que eu quisesse inicializar o vetor de uma forma diferente, entendeu? A pessoa está inicializando aqui fora. Eu queria poder, assim, tipo, se o objeto vetor quiser ser inicializado por uma leitura, é o objeto vetor que tem que cuidar disso, não é o cara de fora que tem que cuidar disso. É verdade, cara, porque a gente pode inicializar o objeto vetor de diferentes formas. Vamos começar inicializando o objeto vetor de uma forma simples. Como é que é? A gente inicializa ele com um valor que a pessoa passa. Então vamos fazer um objeto, um método chamado inicializa. Ou vou chamar de inicializa com valor. Então vai ser o public void inicializa com valor. Se eu quero que inicialize com um certo valor, porque às vezes você quer que inicialize com 1, com 10, com 50, com 1 milhão, para você fazer algum cálculo, ou fazer algum teste, alguma coisa, você quer que eu inicializar o valor, você não quer que o vetor seja setado com 0, você quer com alguma coisa diferente de 0. Então vamos fazer o seguinte, bora inicializar com um valor que é passado como parâmetro para o método inicializa com valor. Tá legal. Professor, como é que faz? Cara, agora vem uma dica. Não sei se vocês já começaram a sacar. O busca, vocês viram que ele usou um para muito parecido com o para do imprima? Essa é uma sacada muito importante. O imprima, quando você faz um método de imprimir, ele é a base de quase todos os algoritmos de vetor, porque ele faz o quê? Ele percorre o vetor. O arrayzinho interno dentro da nossa gaveta, entendeu? Então, os métodos que inicializam, ou que fazem o que a gente chama de percorrer o array, eles são reiteradamente utilizados nesses algoritmos de vetor. Então, bora usar o método imprima como base para o nosso inicializa. Vou pegar esse cara aqui, vou botar aqui, vou tirar esse imprima aqui que a gente não vai precisar. O inicializa não precisa de imprima, tá? Aí, ó, eu não vou precisar imprimir nada. Só que eu vou precisar setar. Então eu peguei um set. Eu vou pegar um set que a gente usou aqui em algum lugar. Cadê? A gente usou um set aqui. Não, então vai ser esse cara aqui mesmo. 7 elementos. 7 elementos, o que é que ele vai fazer? Ah, professor, 7 elementos, eu lembro. O senhor falou que ele tem. Eu tenho que, para setar, eu tenho que dizer aonde vai colocar e o que eu vou colocar. Então, aonde? Coloca no conte o cara que eu quero que inicialize com um valor tal. O que significa?
que eu vou inicializar agora, o vetor agora vai ficar todo com o valor que tiver aqui dentro. Então, se o cara colocar 1, o vetor todo vai ficar com 1. Se o cara colocar 10, o vetor todo vai ficar com 10, assim por diante. Então, inicializa com valor. Legal. Bora dar uma testada nele? Bora, vamos dar uma testada nele. O que, que vai acontecer? Vou aqui no main. Lembra que a gente começou o cara aqui, ó, setando ele? Eu vou inicializar ele antes de começar essa setagem toda aqui. Logo que começar aqui, ó, o vetor, lista número, eu vou colocar ele com... Deixa eu pegar aqui o nome do método. Inicializa com valor. Eu vou pedir para ele inicializar com -1, cara. Olha que legal. Eu vou digitar agora. O vetor agora já está inicializado com -1. Olha, ele foi criado o objeto, inicializou todo com -1 e está esperando a minha primeiro cara para eu setar. O que eu espero? Eu vou digitar 2, mas o resto do vetor tem que estar escrito -1. Lembrando, por que eu sei disso? Porque eu olhei o algoritmo. Eu não preciso do algoritmo rodar para eu saber o que ele vai fazer. Você tem que saber o que vai acontecer antes do algoritmo rodar. Você já tem que saber. Por isso que eu acho legal a gente executar, fazer teste de mesa, para vocês ganharem essa habilidade de ler o código. Já sabe o que vai acontecer antes do código executar. O computador é que vai descobrir agora pela primeira vez. Você já sabe o que vai acontecer. Então, digitar 2, olha aí, ó. Tudo -1, 3, 4, 5, 6. Ele foi inicializado com o valor que eu quis. Pô, legal. Agora, bora fazer um segundo inicializador? Que inicializador é esse? É o inicializa manual, cara. Que é isso que a gente está fazendo agora aí fora. Então vai ser o quê, ó? Inicializa manual. Inicializa manual. Preciso passar alguma coisa para ele? Claro que não, cara. Ele vai ler da pessoa aqui dentro do método. Que é a responsabilidade dele fazer isso. Então agora eu vou tirar a responsabilidade de ficar lendo o scanner aqui do main. Ele não tem nada que saber aqui isso aqui. Quem tem que fazer isso aqui é o objeto vetor, pô. Cada um com a sua responsabilidade, filhote. Então, tira aqui, ó, o scanner dali. Esse scanner agora vai aqui para dentro do inicializa manual, cara. Ó, vem aqui, pô. Cadê a entrada? Vou pegar até o cara aqui, ó. Já vou até reaproveitar esse pedaço de código aqui, ó. A única coisa que eu vou fazer é trocar isso aqui por this, ó. Olha que maneiro. Tem o meu scanner. Tem uma entrada aqui que eu tenho que declarar aqui entrada. Professor, o senhor está fazendo dessa forma por causa de questões acadêmicas. Claro, com certeza. Vocês vão ver por aí a galera fazer isso aqui, ó. E nem ia ter essa entrada aqui, tá? Mas eu gosto de fazer do jeito que vocês estão vendo aqui. Por quê? Eu acho legal, a legibilidade aumenta, o código fica mais fácil de manter, o código fica mais fácil de fazer correções e tal, fica mais fácil de fazer expansão, quando uma linha só faz uma coisa. Lembra? Acho que é um mote que vocês vão ver em muitos lugares. Eu acabei de falar para vocês que um método ele fica muito mais fácil de reutilizar quando ele só tem um objetivo. Se ele tem um monte de objetivo junto, fica difícil de aproveitar ele para fazer outras coisas. É uma coisa parecida com as linhas. Se uma linha faz só uma coisa, cara, é muito mais fácil identificar quando ela dá um problema. Se uma linha está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, quando der um pau, tu não vai saber que pedaço da linha deu pau, qual comando daquela linha deu pau. Então, assim, não vai doer nada, a legibilidade do código aumenta, fica mais fácil de manter, fazer uma correção, porque eu posso trocar a forma que essa entrada está acontecendo e eu não vou tocar nessa linha. Então, eu acho legal, é uma boa prática de programação, uma boa prática de desenvolvimento de sistemas, quando você usa essa filosofia do uma coisa, um elemento, propósito único. Single purpose, que a gente chama em inglês. Propósito único. Um método com propósito único. Uma linha com propósito único. Se você segue isso, um módulo com propósito único, um componente com propósito único, obviamente de acordo com aquele nível de abstração. Se você faz isso, cara, você se torna um desenvolvedor sênior muito mais rápido. Entendeu?
Quando é que você vê que tem um cara que é assim, que ele ainda tá muito, 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 muito júnior, assim? Por mais que ele possa ter 10, 15 anos de desenvolvimento de sistema. Quando ele é um júnior ainda. Quando ele comete essas bobagens de fazer código muito grande, com muitas responsabilidades, quando ele faz linha com um monte de coisa, usa coisas ilegíveis da linguagem, sem ganhar nada em troca e tal. É coisa de gente leiga ainda que tá aprendendo a programar. Ou que ainda se mantém programando feito júnior, por mais que já esteja programando há muito tempo. Então isso aqui é um estilo meu de programar. Então aqui, ó, o inicializa manual. E aqui no final, o que é que eu vou fazer, ó? Ler ponto close. Para ajudar a galera do I/O, bicho, entendeu? Então, criei o objeto, fechei o objeto. Por mais que ele seja destruído, quando esse cara terminar, ele vai se destruir. Mas o que vai acontecer aqui agora? Ele vai andar o para até o tamanho do cara, fazendo uma leitura de inteiros e setando aqui dentro. Agora tem o inicializa manual. Vamos atualizar aqui agora? Eu vou salvar aqui. Vou atualizar aqui o meu main agora. Agora eu não tenho mais isso aqui, ó. O que eu posso fazer agora? Pode tirar o scanner, não precisa mais aqui. Tirei lá um cara. O que eu não precisa mais de entrada. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Lista número. Ponto. Inicializa. Manual. Eu copiei certo, cara? Copiei. Olha aí. Vocês estão vendo como o main está começando a ficar pequenininho? Por quê? Eu estou começando a incorporar novos comportamentos no nosso objeto vetor, entendeu? Tem uma parada que é muito louca, mas eu ainda não vou ensinar para vocês hoje, assim, não faz parte de IPs. Quando vocês fizerem a disciplina, assim, vai haver no futuro, não muito longe, vocês vão ter uma disciplina chamada Programação Orientada a Objetos. Obviamente, vocês que estão fazendo IP hoje, não vão ser obrigados a fazê-la. Mas nessa disciplina que vai surgir no currículo de engenharia de software, eu vou ensinar um negócio chamado template, que é um negócio mais louco ainda, é mais avançado, não faz parte do curso de IP, mas faz parte de um curso de orientação a objeto, que é bem legal. A gente templatizar uma classe, que eu farei aqui basicamente na classe vetor. Então vamos lá. Vamos terminar de executar esse cara aqui, deixa eu dar o clear nele, Java C main. Opa! O ler next int, acho que eu não declarei aonde. Tá aqui, esse cara aqui, o inicializa manual, ler, a entrada. Onde que ele tá reclamando? Bem ponto 14. Ah, tá aqui, pô. É a chave, né, cara, que é da leitura da chave. Então ainda preciso manter aqui. Multiscanner. Vocês vão ver o negócio que eu vou fazer agora que vai responder muitas perguntas de muitas pessoas aí, entendeu? Quando é que a gente evita? Tipo assim, eu já falei pra vocês, evita ter 2 scanners dentro do código. Não é porque é errado, é porque muitas vezes as pessoas não sabem usar o scanner. Então, assim, tem a forma que é possível usar, com certeza. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Dentro do inicializa manual, eu uso um scanner. Eu abro e fecho o scanner lá dentro. Eu vou usar um scanner aqui agora. Então, eu vou criar esse scanner depois que esse aqui fechou. Aí pode. Você não pode ter 2 scanners ao mesmo tempo abertos. Mas você pode ter vários scanners no teu negócio. O negócio eles nunca podem estar abertos ao mesmo tempo. Então, esse cara aqui, dentro dele, da execução dele, ele veio aqui, criou o scanner, fechou o scanner. Aí, quando ele vier para cá, ele vai criar um scanner, usou o cara. Em tese, você fecha o scanner na hora que você termina de usar. Tipo, já leu o cara? Terminou? Vou precisar dele de novo? Não? Fecha. Entendeu? Fechou o scanner aqui. Acabou. Vamos lá. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu, professor? No such element exception tal. Main 17. O que é aqui no 17? Ele pediu para ler esse cara aqui, professor. Só que acho que já estava fechado. Ixi, o que deu pau aqui, cara?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu terminei de ler. Inicializa com valor, inicializa manual. Li o scanner. Deixa eu ver se aqui vai acontecer. Ele pediu para eu ler, acho que eu apertei Enter. Aguenta a mão, vamos lá. De novo. 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Ele pediu para eu ler o cara antes de eu fechar. Acho que até aqui que eu não vou poder usar esse cara ainda. O I/O ainda não tá fechado. Deixa eu ver como é que eu consigo resolver esse cara. Cara, como eu ainda não quero fechar isso agora, então vamos fazer o seguinte. Porque esse não é o tema da aula de hoje, então eu ainda não quero fechar com esse cara ainda hoje com vocês. Eu vou ter uma aula só sobre scanner com vocês. Daria pra fechar isso aqui, mas usando uma outra brincadeira aqui. Bora colocar o cara que eu quero colocar primeiro, inicialmente na mão. Depois a gente resolve esse cara, porque senão eu tô com um tempo curtinho, eu não quero passar desse tempo com vocês hoje. Opa, Ctrl C, main.java, java.main, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6. Eu digitei, eu botei a entrada do 5 aqui, ele estava presente na lista. Só que essa entrada aqui, ela já aconteceu aonde? Dentro do método inicializa manual. Então a brincadeira toda que eu quero passar com vocês é o seguinte: cada uma dessas entradas aqui, ó. Opa, vou salvar esse cara. Java de novo. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, perfeito. Cada um desses carinhas aqui, que a gente vai adicionando na classe vetor, ele vai criando um novo comportamento na classe. Então, a gente tem a inicialização com valor, inicialização manual. E vocês vão ver que, assim, eventualmente vocês vão poder querer criar uma classe com valores, assim, meio aleatórios. Tipo, eu quero criar um cara que... Como é que eu faço para criar número aleatório, professor? Assim, criar o vetor com números que a gente não sabe, assim, o tamanho dele. É o inicializa randômico. Bora aprender o inicializa randômico. Rapidão, cara. Show de bola, vamos lá. Então, inicializa com valor, inicializa manual. Eu vou usar o inicializa manual como base para o inicializa randômico. Inicializa randômico. Esse cara aqui, a gente tem que fazer o uso da internet, cara. Vou colocar número randômico Java. Tá aqui. Professor, qual é a diferença entre número aleatório e número randômico? Porque é o seguinte, galera. Aleatoricidade é uma coisa da matemática. Que é um negócio que a gente não tem como prever, aleatório. Só que no computador não existe essa parada de aleatório. Não tem, cara. Assim, de maneira pragmática, não tem aleatoricidade no computador. O computador, o que gera um número diferente é uma função, é uma equação. E essa equação, por ser equação, qual é a característica dela? Ela é predizível. Você consegue prever que valor ela vai dar. Se você der uma entrada, vai sair a mesma resposta. Então, por isso que não existe aleatoricidade dentro do computador. Existe a gente chama de randomicidade. Você dá uma chave de entrada, ele consegue criar a partir daquela chave uma sequência de números bem loucona. Mas se você der essa mesma chave de novo, você gera a mesma sequência. Então, por isso que não é aleatório. Se fosse aleatório, a mesma entrada ia dar vários números diferentes toda vez. Então, a gente vai criar aqui um cara que usa a classe random do Java para criar esses números loucões, entendeu? É outra biblioteca. É a random. Como é que a gente faz? A gente tem aqui o new random. Beleza. Olha a loucura que vocês vão ver aqui agora acontecendo. Inicializa randômico. Esse gerador aqui, ele vai gerar a entrada, ó. Gerador nextInt, deixa eu ver. É bem parecido com o scanner, para vocês terem uma noção, né? Olha aí, ó. É a entrada. Aí esse int aqui, olha a loucura que vai acontecer agora. Uma coisa que não sei se vocês perceberam. Quando a gente mudou a leitura para a leitura ser dentro da nossa classe, se vocês sacaram que a gente perdeu aquela característica de ver o que estava dentro do vetor, pois é.
Então, como é que a gente retoma aquela característica? A gente manda imprimir toda vez que acontecer uma mudança dentro da nossa classe. Então, toda vez que alguém setar um elemento, tu manda imprimir um vetor, pô. Que aí tu sabe o que aconteceu lá dentro, né? Ponto e vírgula aqui. Vamos lá. Então tá aqui o meu randômico. Gerei o número randômico, que é um número doidão. Ele vai ser colocado na entrada. Agora, então, o meu main aqui não vai ser mais o manual, vai ser o randômico. Olha a doideira, professor. Eu vou até tirar aqui o inicializa com valor. Vamos lá. Opa, ler close. Acho que eu tirei aqui. Onde foi que eu botei? Ah, na classe vetor aqui. Pronto. Professor, olha aí, ó. Começou com esse cara aqui, aí depois inseriu esse cara, depois inseriu esse cara. Professor, mas são números muito grandões, cara. Tem número negativo, número grandão. Ah, é, cara, é o seguinte, bicho. A gente, pô, aí tu fica pensando assim, pô, eu queria muito que ele inserisse números randômicos, mas dentro de uma faixa de números que eu tô querendo, não um número inteiro doido, cara. Como é que a gente faz pra descobrir isso? Cara, aí você tem duas opções. Ou você tenta encontrar um exemplo que faz isso, ou você vai na biblioteca Java Útil Random. Você pode vir aqui. Aí, cara, ó, você tenta descobrir como é que essa classe funciona. Aí aqui tem, ó, tem o random, long seed e tal. Bora ver aqui o cara que tem o next int, né? Ó, tem o next. Next int, olha aí. Next int retorna um número pseudo-randômico uniformemente distribuído nos valores inteiros para um gerador de número dessa sequência. Beleza. Tem o next int bound, que significa isso aqui? Retorna um número pseudo-randômico uniformemente distribuído entre 0, inclusive o 0, e o valor que foi passado, excluindo esse valor. Significa que se eu colocar 7, vai ser entre 0 e 6. Se eu colocar 10, vai ser entre 0 e 9. Então, esse cara vai pegar esse cara aqui. Ah, legal, professor. Eu posso então passar o next int. Vou passar um valorzinho aqui. Esse valor vai ser o limite do meu número randômico. Pô, beleza. Então aqui, ó, no next int eu vou passar, tipo, vamos lá. O nosso vetor tem tamanho 5, né? É, tamanho 5. Que eu inicializei com 5. Bora pegar o tamanho do vetor e multiplicar por 2. Então, se o nosso vetor for 5, vai ser números entre 0 e 9. Se for 10, vai ser entre 0... Quer dizer, se for 20, vai ser entre 0 e 19. Se for 5... ele vai sempre multiplicar por 2, desculpa. Se for 5, vai ser entre 0 e 9. Se for 10, vai ser entre 0 e 19. Ele sempre vai multiplicar para ficar um número... Para não ficar muito número repetido, acontecer alguma coisa do tipo assim. Vamos lá. Java C. Pô, agora ficou legal, professor. Inicializou aqui com números, ó, 2... Ele colocou 0 porque faz parte, né? 230, 232. Pô, professor, ficou números muito pequenininhos. Vamos tentar rodar aqui de novo. Java main 4. Ele repete, né, professor? Ó, é muito normal quando é números muito pequenininhos, o rand, repetir muito número, tá? Não é muito comum ficar... Aqui ficou bem mais... A cada número que ele foi pegando aleatório, ele pegou aleatório, depois 2 a 0 aleatório, depois pegou um aleatório, depois pegou 9 aleatório, depois pegou 6 aleatório. Por quê? Porque o nosso vetor é pequenininho, entendeu? O vetor é de 0 a 5. Aí eu tô dizendo a 0 a 9. Ele pega números aleatórios, randômicos, entre 0 e 9, tá? Então, aqui é uma forma de inicializar. Então, o que a gente está vendo aqui? Então, a gente está vendo várias formas, várias, bilhões de formas aqui, de utilizar esse cara. Eu criei aqui um método construtor adicional, que é o seguinte: se você criar a classe vetor e esquecer de passar um tamanho para ela, ele cria com um tamanho fixo, tá? Mas assim, normal. Eu vou deixar ele habilitado aqui. Então, o que a gente está fazendo até agora? A gente criou uma classe. A gente está brincando aqui na classe main. Olha como a classe main estava grandona, olha como é que ela ficou agora, né? Então, bacana. A gente pegou um cara que preenchia o vetor,
depois lia uma chave e buscava essa chave no vetor. Então tá aqui desse cara. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora um método para melhorar esse cara aqui, porque esse cara aqui, ele descobre se o cara estava dentro ou não baseado no método da busca, né? Vou ver aqui. Então assim, só que assim, esse método aqui a gente podia fazer de uma outra forma. Como assim? A gente podia fazer esse cara aqui um pouquinho mais otimizado, aquela nossa busca. Bora fazer a busca 2.0? Bora. Bora fazer aquela busca em que a gente usa o enquanto, né? Busca V2 aqui. Como é que vai ser a busca V2, cara? Então eu não vou usar o para, vou usar o while. Então o count vai ser inicializado aqui fora. Esse critério de parada do tamanho continua aqui. E o count mais vai ficar aqui no finalzinho, ó, do while. O último comando do while. Então sai daqui. Então, do jeito que está aqui, o que está acontecendo? Eu só fiz transformar o while num para. Então, assim, quer dizer, o para num while. Inicializei, count recebe o tamanho, enquanto a gente chegar no tamanho, count mais. Agora eu vou adicionar o segundo critério, que é o achou. Então, enquanto o count for menor que esse cara aqui e... Aí eu vou abrir aqui esse cara aqui, né? Esse aqui é desse cara, esse cara aqui é da primeira posição. E não achou. Porra, bacana, né? Enquanto o cara não for menor que o tamanho do vetor e não achar, continua. Na hora que ele achou, o achou vira true, né? Aqui vai dar false e ele sai do cara. Porra, professor, bacana. E a leitura fica fácil, né? Enquanto o contador não chegar no tamanho do vetor e ele não achar, continua. Pô, ele não achou, não, ele achou, pô, sai fora. Aí essa brincadeira aqui não. Se tiver na primeira posição, ele sai fora. Tem um busca a versão 2.0 que tá bem melhor essa versão aqui, tá? Vamos colocar ela agora no busca aqui V2. Feião, né? Mas tudo bem, vamos lá. Como os números estão aqui, a gente não controla mais. A chave está sendo gerada aqui e tal. Então vou só compilar para ver se vai dar certo. Ah, a gente sabe que é... Agora a gente está procurando ver se... Ó, como o 5 estava aqui, olha aí, ó. O 5 estava presente na lista. E ele está usando o nosso enquanto. Dá para fazer muita melhoria nisso aqui? Dá, entendeu? O que eu quero fazer? São 7h25. Eu vou subir esse código aqui e eu vou deixar uma missão que é opcional. Faz quem quiser, faz quem quiser, faz quem quiser. Qual é a brincadeira? Não tem esse... A gente tá brincando com o vetor aqui e tal, papapá. Agora a brincadeira que eu quero é a seguinte. Eu quero que vocês façam eu quero que vocês alterem o método da busca. Significa que é alterar o método da busca. Vocês vão mexer nele, tá? E ele vai ter eu vou colocar até essa descrição no WhatsApp para vocês, que seria a missão, né? A missão opcional, mas se vocês puderem fazer. Vocês têm que implementar um método busca onde ele não retorna mais booleano. O método de vocês vai retornar um número inteiro. Significa, se o cara estiver presente no vetor, ou no array que está dentro do objeto, vocês retornam o endereço onde ele estava. Se o cara não estiver presente, você retorna -1. Tipo, recebeu -1, não estava lá dentro. Recebeu um número diferente de -1, esse número que você recebeu é o endereço do cara dentro do array. Tá legal? Então, qual é a brincadeira de vocês? Fazer esse cara implementado para sexta-feira. Alterar o método V2 aqui, o que vocês acharem melhor. Para, ao invés de retornar verdadeiro ou falso, achou ou não, é retornar o endereço do cara aonde ele estava presente dentro do array. E se não estiver presente do cara, retornar -1. Fechou? Show de bola?
esse código aqui eu já vou salvar e já vai pro GitHub. Aí vocês podem pegar direto lá do... Pega lá, baixa esse cara e brinquem à vontade. Tá bom? Pessoal, 7h30. Já vou já encerrar a gravação, mas antes de mais nada, queria agradecer a presença de todo mundo que veio pra aula. Conseguiu assistir direitinho aqui. Já vai pro YouTube aqui, pra quem perder poder ver depois, alguma coisa do tipo assim. E aquela parada do scanner a gente vai ver sexta-feira. Já anotei aqui na minha lista pra vocês entenderem essa parada de usar os scanners em lugares muito loucos aí do código de vocês. Tá bom? Pessoal, obrigado a todos. Espero que vocês se divirtam aí. E vejo vocês sexta-feira de novo aqui. Vai ser gravado novamente. E bom final de Dia dos Namorados pra todo mundo aí. Love total pra vocês aí, galera. Valeu. Boa noite. Até a próxima.